No que diz respeito à queda de preço imóvel, nós somos muito céticos. É muito difícil ocorrer a queda de preço, a não ser que venha uma crise muito forte no país e as pessoas aí tenham que abrir mão dos seus ativos imobiliários, aí evidentemente reduzem preço. Nós não vemos isso no cenário, portanto a gente acredita que os preços devem sim se estabilizar até que a economia volte a retomar um pouco mais, né, e possa continuar um processo de crescimento. Nós não podemos esquecer que, como falei anteriormente, a questão do zoneamento das cidades com a restrição de terrenos impõe naturalmente um custo maior, né, por conta dessa ausência de terrenos. E se isto não for mudado, a tendência é de valorização a médio e longo prazo. Agora, eu queria saber como é que é o mercado hoje, porque todo mundo sabe que os valores estão muito altos, em alguns bairros o valor é absurdamente alto. Os consumidores estão conseguindo absorver essa valorização toda ou o mercado está em suspenso, esperando o que vai acontecer, na expectativa de os preços se manterem ou reduzirem? O senhor disse que reduzir só em época de crise, mas como que o consumidor está nesse momento? Olha, nós tivemos aí no segundo semestre de 2010 ainda um processo muito forte de busca de imóveis, em que a gente teve índices de velocidade de venda sobre oferta historicamente muito altos em comparação aos padrões históricos, né? Então isso mostrou aí uma força, uma musculatura muito grande. Nesse período de dezembro e janeiro e esse começo de fevereiro, todos nós sentimos uma acomodação, que ainda é difícil diagnosticar se é porque houve uma mudança de presidência no país e, portanto, as pessoas estão aguardando as novas políticas, se são aqueles custos normais, despesas de começo de ano que impactam muito, principalmente como nós estamos falando na classe C, a classe C tem uma limitação maior de valores. Então ela tem que dirigir muitas vezes, dependendo da época do ano, para alguma coisa ou para outra coisa. Mas nós não temos dúvida de que a demanda é tão forte, como foi mencionado aí. Nós temos hoje, por exemplo, 10 milhões de famílias na locação. E eu fico pensando que não há razão hoje para a família se manter na locação se o preço da prestação de um financiamento é praticamente o mesmo. Então essa facilidade de migrar hoje é muito grande. Então, só em cima disso, nós já temos aí um potencial muito grande de demanda para os próximos anos. Nós temos hoje no Brasil, conforme o IBGE, a necessidade de 1,5 milhão de novas moradias. A construção formal, mais a informal, deve estar produzindo em torno de 1,2 milhão. Portanto, nós temos ainda, ano a ano, um déficit aí de 300 mil moradias. Esse 1,5 milhão de necessidades, no ano 2020, está previsto para 2 milhões por ano. Então, observe que os fatores de demanda, eles são permanentes. Então, resumindo, eu acho que há uma acomodação nesse momento, mas seguramente a tendência é de crescimento. Nós conversamos com o vice-presidente de habitação do Secov, aqui de São Paulo, Flávio Prando. Muito obrigada pela participação aqui na edição das 10. Bom dia para o senhor. Bom dia. Luciano Raquel. Ana, eu continuo aqui com o Fábio Schwartz, que é do Núcleo da Defensoria do Consumidor. A gente sabe, por exemplo, que não existe uma média nacional de valorização, né? Mas em São Paulo, por exemplo, a gente viu as informações, 280% de valorização, Rio de Janeiro, 220% de valorização no preço dos imóveis. O quanto disso é realidade? O medo de uma bolha imobiliária continua? E como é que o brasileiro, o consumidor, pode se precaver de preços abusivos? O consumidor brasileiro tem um mau hábito. Normalmente, quando vai tomar um empréstimo, ele só observa se aquela prestação cabe no bolso. Ele esquece de ver o preço global daquele produto, o número de prestações, né? Ele não consegue visualizar que 60 prestações são 5 anos. Ele esquece que ele vai ficar 5 anos atrelado. Então, a principal dica é não ficar só atento à questão da prestação caber no bolso. E também aquela prestação, o acúmulo, né? Por exemplo, você pensa, eu consigo pagar essa prestação, mas não faz a somatória de outras despesas, por exemplo. Não só a prestação, mas os juros, né, também. O professor pode explicar melhor, mas não é recomendável, por exemplo, a pessoa comprometer mais do que 30% dos seus rendimentos com prestações. Esse seria uma medida prudente, você também controlar o comprometimento do seu ganho em relação a prestações e ficar de olho, não ficar só atento à prestação, mas ao número delas e o tempo que você vai ficar atrelado a elas.